Oi gente, tudo bom? Eu vim contar pra vocês hoje um relato de quando eu achei um casulo de borboleta aqui no quintal. Aí pra quem me conhece sabe que eu amo muito borboleta. Eu acho assim muito incrível todo o processo de metamorfose e tudo mais, e eu sempre achei assim fascinante que apareceu um casulo aqui em casa. E eu comecei a acompanhar esse processo do casulo, inclusive vou deixar algumas fotinhas do primeiro e do segundo dia para vocês verem como mudou de um dia para o outro a formação do casulo. O resumo é o seguinte: eu tava super empolgada com esse casulo, eu queria muito ver esse processo de metamorfose, né, e tal. E no dia apareceu esse casulo e eu vi na internet que ele demorava de 2 a 3 semanas a borboleta sair do casulo. E eu fui acompanhando durante esses dias. Pesquisei bastante no Google e vi que ela não podia ter feito num local onde pegasse chuva, nem muito vento e nem sol. Então eu decidi colocar tipo uma tábua apoiada na parede, com bastante espaço entre a tábua e o casulo, mas para que protegesse ela do sol, dos ventos fortes e da chuva. No dia tal, a gente acordou de manhã, era 7h40 da manhã, e ela já estava saindo do casulo. E eu fiquei super empolgada. Inclusive, armei um guarda-sol que eu tenho aqui no quintal, coloquei um banquinho e fiquei, tipo assim, literalmente olhando fixamente pra parede, esperando a borboleta sair, porque eu tava muito ansiosa pra isso. E ela dava uma mexidinha, assim, como se estivesse fazendo força pra sair do casulo. Vou colocar, inclusive, a foto aqui de como ela tava quando eu acordei. Quase 11 horas da manhã, eu vi que ela tava, tipo, fazendo muita força. E eu li que a gente não pode interferir nesse processo. É um processo que ela tem que passar sozinha, ela tem que fazer até pra que ela possa se fortalecer. Só que quando foi quase 11 horas da manhã, eu o tempo todo vendo ela, eu vi que ela tava fazendo muita força e parecia que ela tava presa na parede. E aí quando eu cheguei pra olhar assim de perto, meio tipo por trás, eu vi que a asa dela tava grudada na parede. Descobri qual que é a espécie, pesquisando bastante, fotos e tudo mais, vendo as características dela, eu descobri qual que é a espécie, essa aqui. E eu fui com um galinho e fui por detrás dela, grudando a asa dela da parede. Nisso ela ficou solta. E aí ela ainda tentando, né, sair do casulo e tudo mais, começou a ventar muito e o casulo dela caiu no chão. E quando caiu no chão eu entrei em desespero, porque eu falei, eu tenho que tentar pegar, mas eu tinha medo de machucar. É um bichinho muito delicado. Por conta do vento e ela ter caído no chão e ainda estar grudada no casulo, ela entrou em desespero e as patinhas dela começaram assim a balançar. E das asas dela, que tava pra fora, a maior, foi pra frente. E quando foi pra frente, a pata dela enroscou na asa. E a asa da borboleta é algo muito sensível mesmo, que se você pegar, tipo, encostar com a mão molhada, ela meio que dissolve. E nisso ela rasgou a asa dela. E eu entrei em desespero, porque quanto mais ela se mexia, mais a asa dela entortava e ela ia rasgando com as patinhas. Só que assim, gente, fazia horas que ela tava ali e não estava conseguindo sair. E agora ainda tinha esse problema da asa. Inclusive eu achei que ela ia morrer, que ela não ia conseguir concluir essa morfose por conta da asa dela estar danificada e tudo mais. Por volta das 11h30 da noite, conseguiu sair do casulo. Só que a asa dela estava deformada. E eu nem digo a asa que ela dilacerou. Vou colocar aqui pra vocês como que ficou a asa dela. E depois de pesquisar bastante, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: ela deveria ter feito o casulo num local pendurado. Eu vi muita metamorfose, inclusive metamorfose dessa espécie de borboleta. Elas saem toda do casulo, e aí depois que elas estão completamente com o corpo fora do casulo, é que as asas delas vão abrindo aos poucos até ficar no formato que é, e aí elas meio que endurecem. E como ela fez o casulo na parede, e na hora de sair do casulo solta meio que um líquido, ela foi saindo, a asa dela, por estar encostada na parede, grudou na parede. Então ela meio que teve todo o processo de abrir a asa e secar, só que ela tava no casulo, então ficou torto. A borboleta, ela, que era pra ficar desse jeito aqui, acabou ficando assim, por conta da metamorfose que não deu muito certo. Ao meu entender, o que aconteceu foi isso: por conta dela ter feito o casulo colada na parede, na hora que ela foi concluir a metamorfose, a asinha dela grudou. Inclusive eu achei ela 7h40 da manhã, mas por ela estar com as asas totalmente pra fora, provavelmente ela passou a madrugada toda grudada na parede. Então, tipo assim, a asinha dela secou errado. Por conta da asa dela ter secado errado, ter secado assim, ela não consegue voar.
não consegue procurar alimento, ela se alimenta de pólen e algumas outras coisas, e ela não consegue se defender na natureza. A vida da borboleta é muito curta. Desde quando ela é uma lagarta até ela virar borboleta e morrer de formas naturais como borboleta, ela vive menos de 1 ano. Então assim, eu fiquei dilacerada com o que aconteceu, porque ela teve todo um processo que ela teve que passar, e aí agora não consegui, né, concluir e viver como borboleta nesse último mês de vida que ela tem. E eu não podia simplesmente deixar ela ali no quintal para algum pássaro, algum gafanhoto comer ela, né? Infelizmente a transformação dela não deu certo, mas eu não posso simplesmente deixar ela morrer. Então eu peguei um aquário vazio e fiz um habitat para ela com flores, folhas, galho. Durante a noite eu deixo ela dormindo nesse aquário, quietinha, e durante o dia eu solto ela para ela ficar nas plantas, para ela, né, viver um pouquinho. A locomoção dela tá limitada por conta da asa dela não ter aberto completamente da maneira como deveria ser. Ela pesa muito, então ela anda cambaleando. Ela come 2 tipos de pólen de plantas diferentes. Eu não encontrei essas flores aqui, mas eu vi na internet que a gente consegue alimentar ela com água com açúcar. Inclusive eu dei pra ela e ela, tipo assim, encheu a barriga ontem de água com açúcar. Dormiu a noite toda bem quietinha. Então assim, a gente tá cuidando dela dessa maneira, né? Pra que ela consiga ter uma vida boa nesse pouquinho de tempo que ela vai ficar com a gente. Então é isso, a gente tá cuidando dela. Ela ama ficar na roupa da gente bem quietinha. A gente tá alimentando ela, tá cuidando dela, tá deixando ela segura pra que ela consiga ter uma vida relativamente boa nesse tempinho que ela tem. Ai, Ariane, mas por que você não deixou ela lá fora? A lei da natureza. Gente, comigo não, eu não consigo. Então assim, eu sou assim, eu vou continuar sendo assim. E é isso, quando ela morrer, ela morreu, né? A asinha dela acabou caindo, aqui quebrou. Então agora não tá enroscando mais na pata, mas ela ainda tá andando cambaleando. Mas é melhor do que ela tá lá fora a noite inteira, correndo risco de ser comida por algum bicho. Ela é a coisinha mais linda, ela é muito fofa, ela é muito bonitinha. Ela é uma borboleta enorme, tanto é que ela tem o corpo dela, não é aquele corpinho fininho, pequenininho, é um corpo mais grosso, ela é toda cabeludinha, sabe, amarelo com preto. Ela é muito linda. E assim, a nossa nova mascote, a nosso grude. Ela quer ficar o tempo todo andando na mão da gente, quer ficar andando na roupa da gente. Então assim, a gente tá cuidando da melhor forma possível e tentando dar uma vida boa pra ela, satisfatória pra ela nesse pouco tempo que ela vai ficar com a gente. Hoje não vou dar nenhuma outra notícia, falar de Instagram, de loja, de nada. Hoje o dia é da minha borboletinha, a história é essa. Confesso que eu fiquei muito triste por ela não ter concluído esse processo, mas tá sendo uma experiência, assim, diferente de tudo, cuidar de uma borboleta. Tem uma borboleta. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir e compartilhar.